Vamos aprender a fazer essa cesta para pães? Oi, gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa peça aqui, que é um cesto, que eu tô chamando de cesta para pães, mas claro que você pode usar para o que você quiser. E é uma peça com uma carinha um pouco mais rústica, em que a gente usa 2 fios ao mesmo tempo. Vou começar explicando para vocês a lógica dessa peça para ficar mais fácil o entendimento de como que a gente vai fazer depois. Antes de mais nada, preciso dizer que se você é iniciante, por favor, assiste primeiro ao vídeo dos pontos básicos do crochê, que tem aqui no canal. Vou deixar linkado na descrição do vídeo e aqui nos cards aqui em cima, porque assim esse vídeo vai ficar muito mais fácil para você, tá? Então, gente, a ideia dessa peça é ser um cesto com essa carinha mais rústica, porque ele não tem uma subida retinha, a subida dele é arredondada, tá vendo? Não é um cesto que vai ficar reto, porque a ideia é ser essa coisa meio cuia, sabe? Essa carinha de cesto de palha mesmo, mais rústico. E a base dele é oval, o que é muito legal também. Isso quer dizer o quê? Que você vai conseguir fazer essa peça tanto mais compridinha, que nem essa daqui, quanto menorzinha. Então, ó, ele de cima é assim. A gente vai fazer ele um pouquinho menorzinho agora, para eu mostrar para vocês. Mas vocês podem fazer comprido assim também, vou explicar como já já. Então a gente começa com uma base oval em ponto baixo, depois faz uma subida em ponto baixo centrado para deixar mais estrutura para essa peça não ficar molenga. E aqui em cima a gente vai fazer um acabamento em ponto baixíssimo, mas dando esse efeito aqui, ó. Não vai ser só aquele ponto baixíssimo padrão, a gente vai dar mais essa camadinha aqui nele para ficar mais bonito ainda, com essa carinha mais de palha. Então, os materiais que você vai precisar para fazer essa peça são meio rolinho de fio de malha. Aqui eu tô usando um fio de malha premium da Bellis. Você encontra ele no site dos nossos parceiros, Tecerama Aviamentos. Tem um cupom de desconto para vocês lá, vou deixar aqui na descrição do vídeo para quem quiser. E essa cor bege. Também vou usar junto esse fio aqui, que é o Ecojuta da Euroroma. Ele é um fio, gente, muito diferente, que olha só, ele parece um barbante, ele tem essa textura assim, ele é de juta, e esse é listradinho, branco com essa cor meio palha. Você pode usar o segundo fio que você quiser, tá? Pode ser barbante, pode ser um cordão de algodão mais fininho, pode ser um fio desse inteiro, dessa cor de palha. Eu tô usando esse porque é o que eu tinha aqui em casa. E também, se você não tiver um fio assim diferente pra botar junto, você pode usar só o fio de malha que também vai dar certo, tá? Esse fio aqui é só pra dar esse efeito, essa carinha diferente. Você também vai precisar de 4 marcadorzinhos de ponto. Se não tiver marcador, não tem problema. Pode ser um pedacinho de fio de uma cor diferente, mas isso daqui, para quem não tem muita prática, vai ser importante porque vai ajudar na visualização dos pontos, tá? Vou usar também uma tesoura, claro. Agulhas, vou usar uma menor, de 5 milímetros, para dar acabamento. Pode ser qualquer número menorzinho. E tô usando aqui uma número 9 milímetros. Por quê? A sua agulha, ela tem que abraçar os 2 fios juntos, tá? Então faz o testezinho aí, ó, pega os 2 fios, junta e coloca na agulha. Se a agulha abraçar os 2 ao mesmo tempo, sem sobrar gancho demais ou sem sobrar fio demais, né, cobrindo aqui o gancho da agulha, se ficar tudo abraçadinho assim certinho, quer dizer que vai dar tudo certo. Outra coisa, a gente tece esses 2 fios juntos, então se o seu ponto for muito apertadinho, use uma agulha maior para equilibrar a tensão do ponto, porque senão você vai forçar demais a sua mão, tá? Por isso também eu peguei aqui uma 9 para o ponto ficar bem soltinho. Nós começamos essa peça juntando as 2 pontinhas dos 2 fios dessa maneira, porque a gente vai trabalhar com esses 2 fios como se eles fossem um só. A gente inicia com correntinhas essa peça. Você pode iniciar com a quantidade de correntinhas que você quiser. Eu vou iniciar aqui com 7 correntinhas. Para fazer essa outra peça que eu mostrei para vocês, eu iniciei com 10. Ela ficou com aproximadamente 27 centímetros de comprimento, ficou bem compridinha e com 8 centímetros de altura aproximadamente, tá? Então, eu tô começando com 7 correntinhas aqui para ela ficar um pouquinho menor no comprimento. O que eu recomendo? Que você deixe um pedaço do fio para dar o acabamento, deixa aí uns 20 centímetros pelo menos, e inicia a sua correntinha, ó, aqui do meio, porque assim você mantém esse fio para o acabamento. Lembrando, gente, que é muito importante que essas correntinhas fiquem bem soltinhas, tá? Não faz
muito apertado. Então, vou fazer 7 no total. Olha o efeito que vai dando. Fiz 7 correntinhas, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui a gente vai começar a trabalhar em ponto baixo, tá? A gente vai fazer a carreira toda em ponto baixo da seguinte maneira. Vou pular essa primeira correntinha, sem contar com a alça que tá na minha agulha. Vou pular a primeira, venho aqui na segunda e vou introduzir a minha agulha pegando apenas a parte de cima da correntinha. Então, ó, introduz a sua agulha no centro da correntinha, de maneira que você pegue só a alcinha de cima. Fez isso? Pesca o fio, dá uma alturinha e fecha o seu primeiro ponto baixo da carreira. Fez o pontinho baixo. Bem soltinho, tá, gente? É muito importante estar bem soltinho. E aqui você vai trabalhar ponto baixo em cada uma dessas correntinhas, pegando apenas na alcinha de cima, tá? Dessa forma, até o final da carreira. Se quiser também, já é legal você ir escondendo esse fio aqui, ó, por dentro do trabalho. Como é que você pode fazer isso? Eu vou te fazer só para vocês verem. Pulou aqui a primeira correntinha, introduz a agulha na segunda, pescou o fio. Antes de fechar o seu primeiro ponto baixo, pega essa pontinha aqui e já apoia dentro do trabalho, ó, antes de fechar o ponto, tá vendo? Assim você vai crochetando e arrematando essa ponta solta ao mesmo tempo. Isso daqui você faz se você quiser, tá? Mas adianta bastante o acabamento. Então, ó, conforme você for crochetando, é só passar o fio por cima dessa cordinha da ponta e fechar o ponto. Assim ele já vai ficando preso aqui atrás, tá vendo? Então, vou fazer aqui ponto baixo até o final da carreira. Chegou aqui no seu último pontinho, fez ele, agora a gente vai puxar essa pontinha solta para ajustar esse fio para ele não atrapalhar a gente. Então, puxa aí para deixar tudo no seu devido lugar e vai ficar assim. Ó, o fio já arrematado aqui, já poupou trabalho pra gente. Eu já vou cortar essa ponta para ela não atrapalhar a gente ao longo do trabalho. Então, venho aqui, cortei. E aqui, gente, percebe uma coisa, a gente ficou com 6 pontos baixos no total. Ou seja, se eu iniciei com 7 correntinhas, eu vou ficar com 6 pontos baixos, porque eu pulo aquela primeira para dar a altura aqui do ponto baixo, tá? Então, faça a quantidade de pontos que você quiser, só saiba que quando virar ponto baixo, vai ter um a menos. Só isso. Aqui na ponta, a gente vai começar a trabalhar aumentos para fazer a curvinha da nossa peça. Então, entenda uma coisa, a base oval, no centro ela é reta e nas pontinhas ela é como se fosse um semicírculo. Por isso, a gente precisa trabalhar aumentos nas extremidades. Como é que eu faço isso? Aumento é quando eu coloco mais de um ponto no mesmo buraquinho, ou seja, no mesmo ponto de base. Nesse último ponto da carreira, a gente vai precisar colocar 4 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. Então, aqui você já fez um, e aqui eu recomendo que você pegue o seu primeiro marcador de ponto e marque esse último pontinho aqui da carreira. Vou deixar aqui marcadinho. Vou virar o trabalho para facilitar a minha vida. E no mesmo buraquinho eu vou colocar mais 3 pontos baixos, porque eu preciso no total de 4. A gente já fez aqui o primeiro. Então, vou fazer um. Venho, ó, no mesmo buraquinho de onde esse ponto tá saindo. Dou aquela alturinha. Faço o segundo. Aqui, gente, é muito importante dar essa alturinha do ponto, tá? Senão vai ficar repuxado. Então, ó, venho aqui no centro, puxo bem o fio e fecho o meu terceiro ponto baixo, tá vendo? E vou fazer o meu quarto. Venho aqui no centro novamente. Isso de dar essa alturinha a gente chama de laçada alongada, tá? Então, é só puxar bem para dar esse voluminho aqui. E aqui, ajeitando, a gente ficou com um total de 4 pontos baixos dentro do mesmo buraquinho que formou essa curvinha. Vou pegar outro marcador de ponto e vou marcar o último pontinho que a gente acabou de fazer, desses 4, tá? Isso é pra gente não se perder na hora de fazer os aumentos nas próximas carreiras, ajuda muito na visualização.
gente continua o trabalho aqui fazendo ponto baixo normal a partir de agora, ou seja, um para cada pontinho de base. Então, eu venho aqui no próximo buraquinho, ó, pegando no pezinho do ponto que tá embaixo dele e vou fazer um ponto baixo. Assim. Isso até o final da carreira. Chegou aqui no seu último pontinho de base, lembra que desse lado a gente fez 4? Desse outro lado a gente também vai precisar ficar com 4, certo? Aqui a gente já tem um ponto na direção dele, na nossa curvinha. Ou seja, eu preciso fazer mais 3 pontos baixos aqui para fechar esse pontinho. Como é que eu faço isso? Venho aqui nesse buraquinho e coloco 3 pontos baixos, pegando o mesmo buraquinho, ó. Venho aqui, vou marcar o meu primeiro para não me perder. Então, eu fiz 2, ó, no mesmo buraquinho. Vou marcar o primeiro. E o terceiro agora. Fez os 3 pontinhos, a gente ficou no total com 4. Agora eu vou fechar a carreira e antes de eu fechar, eu já vou marcar esse primeiro pontinho aqui para não me perder. Então, ó, aqui tudo no mesmo buraquinho, eu vou marcar aquele primeiro ponto que eu fiz na carreira, né? Para já ficar, ó, aqui tudo certinho, tá vendo? Eles já ficam certinhos pra gente. Para fazer o fechamento de carreira, a gente aumenta a laçadinha aqui do fio, dessa forma. Vem com a agulha de trás para frente, nessa primeira correntinha de cima do ponto. Essas correntinhas de cima do ponto, gente, são os pontos de base, tá? Então, a gente vem no primeiro pontinho de base, onde está o nosso marcador. Vou pegar essa alcinha, colocar dentro da minha agulha e vou passar aqui por dentro. Dessa forma, passei. Vou localizar onde está o tracinho que eu acabei de criar, passando esse fio lá para trás, e vou introduzir a minha agulha nele. Fiz isso, vou pegar essa alcinha que a gente criou, que ficou esperando a gente aqui atrás, e vou passar dentro da minha agulha. Então, ó, passei. A gente vai ficar com essa visão. Pegando só aquele tracinho. Vamos laçar o fio, trazendo aqui pra frente, dá aquela alturinha, e aqui você já pode fechar o seu primeiro ponto baixo da carreira, certo? Então, gente, a base a gente trabalha toda em ponto baixo. Para trabalhar o ponto baixo, a gente pega apenas nos pontinhos de base, ou seja, introduz a agulha nesses buraquinhos aqui dos pontos, tá? A gente, nessa segunda carreira, vai trabalhar aumentos em todos os pontinhos de base que estão dentro da marcação. Então, para que essa curvinha aqui continue crescendo, a gente precisa colocar 2 pontos baixos em cada pontinho de base desse para fazer o aumento da curva. Aqui, eu tô no meu primeiro pontinho de base, fiz um ponto, venho nele novamente, pesco o fio e faço meu aumento. 2 pontinhos no mesmo ponto. Venho aqui onde está o meu marcador, já posso tirar o meu marcador daqui. Vou botar nesse primeiro pontinho que se formou. Venho onde estava o marcador e vou fazer um aumento. Então, 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base. Comecei a fazer a curvinha. Agora, a gente chegou na parte reta do trabalho. Na parte reta, a gente sempre pega o pontinho de base e faz apenas um ponto baixo para cada pontinho desse, tá? Então, vou fazendo aqui um pontinho para cada pontinho de base, até chegar no próximo marcador. Sempre ajeitando a peça, tá? Cheguei aqui no marcadorzinho, já posso tirar ele para não me atrapalhar. E já sei que a partir do ponto de base que tem um marcador,
eu tenho que começar os aumentos. Então, eu venho aqui e já faço 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base. Nos próximos, até chegar no próximo marcador, a mesma coisa. Vou fazendo aumentos em todos os pontos. Muito cuidado, gente, para não fazer os pontos muito apertados, porque senão a sua peça vai se voltar para dentro e vai ficar repuxada, tá? Cheguei aqui onde tá o meu marcador. Antes, gente, vou pegar o meu marcador para marcar o primeiro pontinho aqui dos aumentos que eu esqueci de marcar. Mas é só a gente observar a peça, ó. Onde começam os aumentos? Aqui, certo? Então, é só eu vir aqui em cima do primeiro pontinho e botar o meu marcador. Pronto, ficou tudo marcadinho aqui. Venho, então, onde está o meu marcador, tiro ele e vou fazer um aumento nesse buraquinho, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo buraquinho. Fez o último ponto baixo do aumento, ajeita a peça, pega o marcador e já marca aqui o último pontinho de base. Vai ficar assim. Eles na mesma reta aqui. Cheguei na parte reta do meu trabalho, vou trabalhar ponto baixo até chegar no outro marcador. Ajeitou. Cheguei no marcador, vou tirar ele. Fazer o primeiro pontinho aqui de aumento. Então, fiz um ponto baixo, vou colocar o marcador. Vou fazer o segundo ponto baixo no mesmo buraquinho para concluir o meu aumento. E aqui, gente, a gente tem mais 2 pontinhos de base, então vou colocar aumento neles 2. Muito bem, olha como está ficando a nossa base oval. Aqui a gente vai fazer o fechamento de carreira para dar continuidade. O mesmo fechamento de carreira a gente vai usar na peça inteira, tá? Aumentou aqui a laçadinha, veio no pontinho de base onde está o marcador, introduz a agulha de trás para frente, pegando apenas a correntinha. Pega essa alcinha, coloca dentro da agulha e traz aqui pra trás. Essa ficou um pouquinho apertada. Vou aumentar mais. Passa ela aqui. Passou aqui pra trás. A gente vai introduzir a agulha nesse tracinho que a gente acabou de criar, passando esse fio lá pra trás, pegando apenas ele. Introduz essa alcinha dentro da agulha. Se ficar larguinho assim, puxa o fio que tá vindo do rolo pra ajustar, ó, dessa forma. Pesca o fio, traz aqui pra frente. Aqui, a gente vai fechar um ponto baixo. E eu vou explicar pra vocês qual que é a lógica dos aumentos nessa terceira carreira. Essa terceira é a nossa última carreira da base, tá? Depois a gente vai começar a subida sem aumentos. Pra fazer isso, eu vou tirar esse marcador aqui e colocar ele no lugar certinho, que é no primeiro aumento da carreira, na direção do outro. Coloquei ele aqui, no pontinho de base em cima do último ponto que compõe o aumento desse pedacinho. E aqui, gente, a gente vai trabalhar alternando, fazendo um aumento, um ponto sozinho. Um aumento, um ponto sozinho. Para cada pontinho de base desses aqui, da curvinha da nossa base. Então, se aqui eu comecei com um ponto simples, no próximo eu vou fazer um aumento. Aí aqui eu faço um ponto simples e no último um aumento.
Chegou nesse pedacinho aqui reto, um pontinho para cada ponto de base, normal. Virei aqui, cheguei na outra curva, faço um aumento, um ponto simples, um aumento, um ponto simples, para que eles fiquem alternados, tá? Então, vamos fazer isso aqui na prática. Fiz um ponto simples, vou fazer um aumento. Venho no próximo, um ponto simples. Venho no próximo, onde está o meu marcador, e faço um aumento. Como é o meu último ponto marcado da carreira, depois que eu fizer o meu aumento, eu vou marcar esse pontinho aqui, o último da carreira, com o meu marcador de ponto. Dessa forma. Dando continuidade, a gente chegou na parte reta do trabalho. É só fazer um ponto baixo para cada pontinho de base aqui, até chegar no outro marcador. Fiz os pontinhos baixos, cheguei no marcador, vou tirar ele e começar fazendo um aumento. Fiz o primeiro ponto, vou marcá-lo para saber que aqui começa a divisória do meu trabalho e vou fechar o aumento. No próximo, já que aqui eu fiz um aumento, vou fazer um ponto baixo, sozinho. No seguinte, um aumento. No próximo, um ponto baixo. No seguinte, um aumento. Um ponto baixo. Um aumento. Cheguei aqui no meu marcador, que é o último ponto da curva. Vou tirar ele. E vou fazer um ponto baixo sozinho, para ficar alternado. Marquei ele e vou fazer ponto baixo na parte reta até chegar no outro marcador. Cheguei no meu marcador, nossa base tá ficando assim. Vou tirar ele. Aliás, antes de tirar ele, a gente vai observar a peça para saber com qual ponto que a gente vai começar aqui. Se vai ser um aumento ou um simples. Por quê? Eles têm que ficar intercalados. Então, se aqui nessa pontinha eu comecei com um aumento, eu fiz um aumento, um ponto simples. Um aumento, um ponto simples. Aqui eu tenho que fazer um aumento. No próximo, um simples, um aumento, um simples, um aumento, um simples. Então, eu já sei que aqui eu vou começar com um ponto simples. Antes de fazer esse ponto, então, confere, vem contando aqui para saber como que você vai intercalar isso da melhor forma. Ou seja, se você tiver começado essa terceira carreira com um ponto simples, quando chegar aqui, assim como eu, vai ser um ponto simples também, para ficar tudo intercaladinho. Se você tiver começado com um aumento, aqui vai ser um aumento, tá? É só você observar a sua peça e ver o que ela tá pedindo. Então, aqui a gente viu que no começo da curvinha, para intercalar, esse daqui tem que ser um ponto simples. Então, eu vou tirar ele daqui, o marcador. Vou fazer o meu ponto simples, sozinho, né? Vou marcar ele para não perder de vista. E vou iniciar os aumentos intercalados. Então, se eu fiz um simples, agora é um aumento. Um simples. Um aumento.
um simples e um aumento. Tá vendo? O próximo já é um simples, ou seja, ficou tudo intercalado certinho. Essa, então, é a base da nossa peça. Agora a gente vai ver como faz a subida. Até tirei o zoom um pouquinho para vocês visualizarem melhor. Nossa base tá assim, tá vendo como ela fica bem oval? Se você quiser usar essa base para outra peça, tá aqui, já tem essa técnica aí aprendida. E agora a gente vai começar a subida da nossa cesta. A partir daqui fica muito mais fácil, tá? A gente não precisa mais contar os marcadores de ponto, não precisa mais fazer aumento, muito mais simples. Então, eu vou tirar todos os marcadorzinhos de ponto. A gente vai fazer o fechamento de carreira e vai iniciar a subida agora em ponto baixo centrado. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos aumentar a laçadinha, mesmo fechamento de carreira que a gente tem feito, tá? Aumentei a laçadinha, venho aqui no primeiro pontinho de base da carreira, primeira correntinha que eu consegui visualizar, introduzo a minha agulha de trás para frente, venho com a minha alcinha aqui para trás, pronto, puxei. E agora, a maior diferença aqui é que a gente vai introduzir a agulha não mais nos pontinhos de base, ou seja, pegando a correntinha. A partir de agora, a gente vai introduzir no Vzinho dos pontos, para fazer o ponto baixo centrado. Como é que a gente visualiza o Vzinho do ponto? O ponto baixo, gente, se você parar para observar, abrir um ponto baixo aí, ele é um Vzinho, tá vendo? Aqui dá para ver bem, né? Ó, abre aí, não tem problema você abrir para visualizar. Aqui, mais um Vzinho. Para fazer o ponto baixo centrado, a gente introduz a agulha no centro desse Vzinho, dessa forma. Então, aqui no fechamento de carreira, em vez de eu pegar esse tracinho que a gente criou, a gente vai introduzir a agulha no centro do Vzinho. Tá vendo ele aqui, ó? Eu vou introduzir a minha agulha no centro do Vzinho, que tá exatamente embaixo do tracinho que eu criei. Então, só introduzir a sua agulha aqui no centro, mirando o centro dele. Aqui atrás, ela tem que sair aqui, ó, no centro do Vzinho, embaixo desse tracinho aqui, tá? Se sair por cima, quer dizer que você não pegou o Vzinho. Você só vai ter pego esse tracinho aqui que a gente estava pegando antes. Então, tem que sair no Vzinho desse ponto. Conforme a gente for crescendo a peça, eu vou mostrando novamente para vocês visualizarem melhor. Introduzir no centro do Vzinho. Vou colocar essa alcinha dentro da agulha, puxar o fio que tá vindo do rolo para ajustar. Pesco o meu fio, trago aqui pra frente. E aqui, gente, não vai ter mais aumento, tá? A gente vai começar a trabalhar direto em ponto baixo centrado. Um pontinho baixo centrado para cada Vzinho. Então, fiz aqui o meu primeiro. Venho no próximo, acho o Vzinho, introduzo a minha agulha no centro dele. Aqui atrás, ele tem que sair no centro assim também, tá vendo? Ó, o avesso do ponto baixo é um Vzinho de ponta cabeça com um tracinho em cima, correto? Eu tenho que sair no centro desse Vzinho, tá? Assim. Então, pesco meu fio, faço um ponto baixo centrado. E assim a gente vai fazendo, contornando a peça toda. Então, vai fazendo ponto baixo centrado. Isso daqui que a gente está fazendo, de parar de fazer aumentos, vai fazer com que a peça se volte para dentro, porque ela vai parar de crescer reta. Então, a partir do momento que isso acontecer, que a gente começar a subir as carreiras com a peça se voltando para dentro, ela vai dar essa carinha de cesta, tá? Então, vou continuar a fazer um ponto baixo centrado para cada pontinho aqui da minha carreira. E o ideal é que você já vá, ó, virando esses pontos baixos centrados para dentro. Aqui tá o avesso do cesto e aqui tá a frente dos pontos. Vai virando, ó, assim, de maneira que os pontinhos vão ficando, crescendo essa paredinha, né? Porque assim você já vai moldando a peça, deixando ela mais retinha. Então é só fazer isso até o final da carreira. Eu vou fazer aqui na minha, você faça aí da sua, que a gente vem juntas para ver mais uma vez o fechamento e dar continuidade na nossa peça. Vai fazendo e vai voltando essa peça para dentro, subindo ela.
Chegou aqui na viradinha da curva, é a mesma coisa, gente. É só um pontinho baixo centrado para cada um. Quando você chegar aqui na curva, vai parecer que a peça tá ficando torta, tá vendo? Que o ponto tá todo caidinho para lá. Mas é isso mesmo, a gente precisa virar aqui o trabalho para que ele vá tomando essa forma, essa subida arredondada, tá? Nessa primeira carreira que a dificuldade maior, na verdade, é só ir moldando o trabalho conforme você vai fazendo. Ó, tá vendo a carinha que já tá dando? Vou continuar aqui até o final da minha carreira. Cheguei aqui no meu último pontinho da carreira. Vamos fazer ele juntas. E agora, gente, a gente vai fazer o fechamento para dar sequência. Vou aumentar a laçadinha aqui, mais uma vez. Venho no primeiro pontinho da carreira. Na primeira correntinha aqui, introduzo a minha agulha de dentro para fora, ó, tá vendo? Essa é a parte de dentro do cesto, vem de dentro para fora. Coloco essa alcinha dentro da agulha, passo aqui para trás e dá aquela puxadinha para ajustar. Ajustou, acha o Vzinho que tá exatamente embaixo desse tracinho que a gente acabou de criar. Introduz a agulha no centro dele, ó, saindo aqui atrás no centro também. Coloca essa alcinha dentro da agulha, pesca o fio que tá vindo do rolo, vou dar uma puxadinha para ajustar aqui, pesca o fio, traz aqui pra frente, dá aquela alturinha e fecha o ponto baixo centrado. Vou aumentar aqui para não perder e explicar para vocês o que a gente tem que fazer agora. A partir de agora, a gente só vai continuar subindo as carreiras de ponto baixo centrado para dar altura para a cesta. Mas antes de dar sequência a essa subida, é fundamental, muito, muito, muito importante, que a gente ajeite toda a carreira que a gente acabou de fazer, virando ela bem para cima, deixando ela bem certinha, porque isso vai moldar a peça, isso faz toda a diferença, não deixa de fazer isso. Olha como é que tá ficando a subida do nosso cestinho. Muito legal, né, esse efeito. Então não deixa de ajeitar, deixa tudo em pezinho para cima, esses pontos da última carreira todos em pezinhos para dar sequência. E tá ficando assim. Aqui então, fiz o meu primeiro ponto baixo centrado da carreira. Eu vou dar sequência fazendo a carreira toda. O fechamento é exatamente igual a esse que eu acabei de explicar. E para dar altura a essa peça, eu vou fazer no total 3 carreiras de subida, tá? Então aqui a gente fez a primeira, eu vou fazer mais 2. Fiz a mesma coisa nessa outra aqui que eu mostrei para vocês. Aliás, olha a diferença do tamanho delas agora, tá vendo? Essa ficou um pouquinho menor. Se quiser fazer desse tamanho grande, é só iniciar com 10 correntinhas, lembrando, tá? Então eu vou fazer 3 carreiras de altura. Quando eu terminar, eu venho aqui mostrar pra vocês esse acabamento daqui de cima pra dar esse efeito e como é que a gente finaliza a peça. Antes da gente continuar, queria pedir pra, se você tá gostando desse vídeo, já deixa o like aqui pra eu saber, que é muito importante, vou ficar muito feliz. E também, se você tá gostando, não deixa de se inscrever aqui no canal quando esse vídeo acabar, porque assim você vai ficar por dentro de todos os tutoriais que eu posto aqui, tá bom? Então vou continuar e venho mostrar pra vocês o acabamento. Concluí aqui as minhas 3 carreiras de altura. Olha como é que tá a minha peça. Deixa eu tirar o zoom um pouquinho pra vocês verem. Ó, tá ficando assim. Esse é um cesto, gente, que não precisa ser super alto, porque ele é pra pães, então os pães geralmente ficam mais altinhos ali, não precisa exagerar. Por isso eu fiz apenas 3 carreiras e agora a gente vai fazer aquele detalhe de acabamento. Como é que eu faço? Sem fazer o fechamento de carreira, não vou trabalhar o fechamento aqui, eu vou direto começar a trabalhar em pontos baixíssimos. Mas para dar esse detalhe diferente aqui, a gente trabalha esses pontos baixíssimos pegando não aqui nos buraquinhos do ponto, ou seja, no ponto de base, mas nas correntinhas de trás, na parte traseira das correntinhas. Então a gente vai trabalhar os pontos pegando com a agulha, ó, assim. Você vai introduzir a agulha dentro da correntinha, mirando no centro dela e pegando só o tracinho de trás dela, parte de trás, tá? Então, sem fazer o fechamento de carreira, você já vai começar direto aqui a fazer o primeiro ponto baixíssimo. Mirei aqui meu fio, vou fechar meu primeiro ponto baixíssimo da carreira. Venho aqui no próximo, ó, entro no centro da correntinha, pegando apenas o tracinho de cima e já fecho o meu próximo ponto baixíssimo. Isso vai criando esse efeito super legal
que dá um detalhe a mais para nossa peça. Então, eu vou trabalhar pontos baixíssimos até o final da carreira, fazendo um ponto baixíssimo para cada correntinha dessa aqui de cima. E no final eu mostro para vocês como fazer um acabamento invisível, tá? Então, façam daí que eu vou fazendo daqui. Chegando aqui no final da peça, já contornei, ó, ela todinha, ficou com esse efeito aqui. E aqui no final, gente, um detalhe importante é, a gente precisa fazer um ponto baixíssimo também em cima do primeiro que a gente fez na carreira, tá? Como é que eu sei qual é o primeiro? É o primeiro aqui que não está com um tracinho embaixo, tá vendo? Não tem um tracinho embaixo dele. Então, a gente vem e faz um ponto baixíssimo nele também, tá? Ó, vim aqui nele, fiz um ponto baixíssimo. Por que que eu fiz isso? Porque assim eu consigo fazer um acabamento invisível aqui e ele já virou o tracinho para dar continuidade aqui no acabamento, para ficar uma coisa única. Aqui então fiz o último ponto baixíssimo da carreira, vou cortar o fio, corta um pedaço legal aí para dar um acabamento, nem muito nem pouco, tá? Sem miséria, gente. Então vou soltar o fio aqui da agulha e aqui nessa meiuca a gente vai simular uma correntinha para fazer um acabamento invisível. Como é que eu faço isso? Você vai achar a primeira correntinha completa que está logo após a de onde está vindo o seu fio. Então, eu vou pegar ela, ó, totalmente enfiando a minha agulha de cima para baixo, dessa forma, pegando só ela, tá? Fiz isso, vou pescar esse fio, puxar aqui para trás. E aqui, observa comigo que a gente acabou de simular um pedaço da correntinha. Então, ó, todas as correntinhas têm a parte de baixo e a de cima, a gente acabou de simular o tracinho de baixo. Agora, a gente vai fazer este movimento aqui para simular a de cima completando a carreira. Faz esse movimento e acha a correntinha de onde está vindo o seu fio. Introduz a agulha no centro dela, assim, ó, de trás para frente, sai com ela no centro, tá vendo? E pesca esse fio passando aqui por dentro dela. Olha o que vai acontecer. Simulou aqui uma correntinha completa, agora não dá pra ver onde começa e onde termina o trabalho. Esse acabamento fica muito bom. Agora, gente, para esconder o fio, é só você vir aqui dentro do trabalho. Eu gosto de abrir um pouquinho, depois eu ajeito. E a gente vai escondendo o fio por onde dá. Então, vai acompanhando o movimento dos pontos, passando esse fio por entre eles. Não tem segredo aqui, tá? Só tô fazendo para não ter dúvida. Não tem lugar certo para você introduzir a sua agulha. Eu gosto de ir passando o fio, acompanhando o movimento dos pontos para deixar tudo bem presinho. No final, se quiser, você pode dar um pinguinho de cola. Tem gente que gosta de dar ponto de costura ou nozinho. Faça como preferir. Eu vou cortar aqui o meu fio e ajeitar a peça para vocês verem como é que ficou. Acabei aqui. Vou cortar o fio e ajeitar a minha peça toda. Prontinho, gente. Nossa cesta para pães está pronta. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que façam muito por aí, que incluam no catálogo de vendas de vocês para receber bastante encomenda. Qualquer dúvida, fala aqui nos comentários que eu vou te ajudar. Ah, e para tirar uma dúvida antes que vocês perguntem, se você quiser fazer de outro tamanho essa cesta, como é que você faz? Para aumentar o comprimento dela, você faz mais correntinhas. Para aumentar a base, ou seja, aqui a largura dela, você faz mais carreiras na base, tá? Assim ela vai ficando maior. Se não souber como fazer os aumentos, olha o meu vídeo aqui de base redonda, que é só usar aquela lógica de aumentos que eu ensino. Vou deixar linkado aqui nos cards também, tá bom? Quando fizer, não esquece de me marcar lá no Instagram, que eu vou amar ver, é @juquemfez também. E um beijo, obrigada por me assistir até aqui. Até a próxima!